Olá, queridos amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Uma alegria muito grande estar com vocês novamente e participar desse trabalho. Esse trabalho que sempre é tão bom, né, dentro de uma casa espírita, o trabalho da divulgação para que a gente possa compreender cada vez mais. Então, agradeço o convite e vamos começar o nosso trabalho com a prece. Combinado? Então, peço a vocês a gentileza de fecharem seus olhos e vamos trazer à nossa frente a figura sempre bondosa de Jesus, nosso irmão maior, a quem agradecemos pela oportunidade de permitir que estejamos juntos para vivermos um pouquinho mais do seu ensinamento, da sua doutrina, aprendermos um pouquinho mais para que a nossa caminhada aqui na Terra, na presente encarnação, seja a mais proveitosa possível. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Que assim seja, graças a Deus. Bom, conforme combinado, orientado pela casa, né, nós vamos falar sobre um trecho do livro Palavras de Vida Eterna. Seria a lição 34, que fala sobre prossigamos. Só que antes de falarmos sobre o trecho, porque o trecho que nós vamos abordar, ele foi retirado da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses eram os habitantes da cidade de Filipos, na Grécia, na época da dominação romana. Filipos era uma grande cidade muito importante para o domínio romano, para o Império Romano. Era a porta de entrada para a Europa daqueles que vinham da Ásia. Tá? Então, uma cidade extremamente importante na época. E vamos falar sobre esse versículo, que é o 13, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Isso são palavras de Paulo, né, aos habitantes de Filipos. Ele era muito grato àquele pessoal que havia participado muito nas necessidades que Paulo tinha, ajudando, e ele tinha um carinho muito grande pelos filipenses. Mas eu vou ler rapidamente o capítulo 3, até o versículo 15, mais ou menos, onde está inserido esse versículo 13, só para que a gente entenda o contexto da coisa, tá? E que diz assim, esse é o capítulo 3 inteiro, praticamente. E diz assim, palavras de Paulo: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, Paulo pregava alegria em seguir Jesus, entender a nova mensagem que era Jesus. E ele falava: Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Cães, aqueles que ladram, gritam, fazem barulho, aquela coisa toda. Dos maus obreiros, aqueles que falseiam, que enganam, que tapeiam, mesmo falando do melhor, estão fazendo o pior. E ele fala da circuncisão. Vamos lembrar que Paulo era judeu, né? E ele fala da circuncisão porque era um sinal exterior para o judeu, exterior da ligação daquele ser com Deus. Era apenas um sinal exterior, né? Que nem sempre existe de fato essa ligação. Às vezes ficou só no sinal, né? A parte externa. E continua. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Ele estava dizendo que o sinal da ligação com Deus não é o sinal exterior. Somos nós, aqui internamente, no nosso coração. Ou seja, desliguemo-nos das coisas exteriores, das coisas da carne, como dizia Paulo. Continua.
ainda que também podia confiar na carne, se alguém outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Então Paulo falava do seu passado, quando ainda estava ligado aos rituais, né? Circuncisão, por exemplo. Ele que seguia também a Torá de uma forma tão dedicada, tão séria, então estava ligado a tudo isso no passado. Continua. Circuncidado ao 8º dia, ele narra dele, da situação dele, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Falou dessa ligação dentro do ritual que tinha com o judaísmo. Segue Paulo. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, é aquilo que ele fazia até então, né? Até encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco. Então ele diz, segundo o zelo, perseguidor da igreja, ou perseguidor da mensagem de Jesus. Essa igreja aí não cabe bem o entendimento de igreja como nós entendemos hoje, né? Isso aqui foi feito, obviamente, dentro de um entendimento da igreja romana. Então seria, segundo o zelo, perseguidor da doutrina de Jesus, cabe melhor, né? Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele dizia que cumpria a lei antiga, a lei do judaísmo, e era irrepreensível para ele, era uma verdade absoluta, total para ele. E continua Paulo, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Olha o que ele fala. O que para ele era ganho, enquanto seguia aquela lei rígida, ele começou a entender que era perda quando ele encontra Jesus. Porque ele passa a ter uma visão nova, uma visão diferente, né? Então, o que era bom deixou de ser bom. Tanto que logo de início ele já não perseguia mais cristãos, não, né? Abriu uma nova orientação para a vida de Paulo. Continua ainda Paulo nesse capítulo e diz assim: e seja achado nele, ou seja, estando com Jesus, não tendo a minha justiça que vem da lei, ou seja, deixado a rigidez daquela lei antiga, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ele falava da descoberta da verdade, do verdadeiro sentido para as coisas da alma. Olha como ele mudou a forma de ver, de encarar as coisas, né? E ele diz assim, continuando, para conhecê-lo, Jesus, e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Às vezes é um pouquinho difícil entender, né, o significado. Mas Paulo se reportava à necessidade de entender Jesus, de compreender essa mensagem, porque era tudo novo, né? Jesus diz que não veio mudar a lei, não veio derrogar a lei, não veio extinguir a lei. Ele veio dar sentido. Mas, mesmo dando sentido da forma que lhe deu, para aqueles que estavam vivendo há tantos e tantos séculos, aquela lei dura, rígida, tudo era estranho. Tudo era extremamente estranho. Mas continuava Paulo, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Era Paulo ressurgir dos mortos. Paulo ressurgir do passado. Aquilo que ele viveu até então. Então, essa ressurreição para Paulo seria um novo proceder, uma nova forma de viver. Continuando ainda no capítulo de Paulo, ele diz assim: não que já a tenha alcançado, essa mudança, essa ressurreição, esse ressurgimento para as coisas boas. Então, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, ele falava. Então, ele se reconhecia imperfeito, como de fato era, um devedor. Mas ele dizia: mas prossigo para alcançar aquilo
para o que fui também preso por Jesus Cristo. Então ele fala da dedicação ao Cristo, trabalho pela própria mudança. Ele ficou preso a Jesus. Ou seja, a mensagem do Cristo calou fundo em Paulo. E aí ele modificou por completo o seu entendimento. Vamos então agora ao versículo 13, que vai ser objeto da lição de hoje, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Não alcançou o entendimento completo, não. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, passado, tá? E avançando para as que estão diante de mim. Então Paulo estava falando que deixava o passado ficou para trás, né? E estava olhando agora para a frente, para as coisas novas, para uma nova realidade, em busca de novos valores, de valores mais corretos, valores espirituais, valores amorosos, né? Então é esse trecho que depois nós vamos nos reportar, vamos voltar e pegar isso aqui e detalhar um pouquinho mais. E aí, ainda dentro desse capítulo, o versículo 14, que é o seguinte, diz assim: prossigo para o alvo. O alvo é o quê? Entender cada vez mais, evoluir sempre, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, ele estava falando, é a perfeição entendida como o início de uma busca. É uma perfeição, não deixa de ser uma perfeição. Nós estamos buscando um entendimento novo? Nós estamos mais perfeitos hoje do que estávamos ontem. Amanhã teremos que buscar uma perfeição nova, que ainda não alcançamos. E Paulo diz: sintamos isto mesmo, essa perfeição. E se sentis, Paulo continua, alguma coisa de outra maneira, também Deus vai te revelar. Ou seja, busque, virá ao teu encontro uma mensagem sempre condizente com aquilo que teu coração necessita. E terminando esse capítulo, ele fala assim: mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então ele estava falando daquilo que já chegamos, no estágio que estamos hoje. Dentro da doutrina, nós já chegamos a um entendimento. É tudo? Não, é pouco. Tem muito ainda para aprender. Mas ele diz, naquilo que já chegamos, ou no ponto que estamos hoje, andemos segundo a mesma regra, não saiamos desse rumo, não deixemos de lado, não nos acomodemos, não se permitir fugir desse caminho, não ser iludido por coisas falsas, porque nós já temos uma bagagem. Então, dentro desse contexto todo, dessa carta aos filipenses, os habitantes de Filipos, Paulo, de uma forma tão carinhosa, disse isso. Mas aí vamos ao que está narrado no livro Palavras de Vida Eterna, lição 34. Ele repete o versículo 13 e diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, um entendimento completo, Jesus, tá? Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, ele está buscando entendimentos novos. E aí, o comentário é esse: se te imobilizas, estaciona na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que sobrecarregado de problemas, e olha que alguém que teve problema foi Paulo, né? Não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferia. Nada de parar, nada de ficar estacionado. Paulo não se deu a esse luxo, né? Não, ele seguiu sempre firme. O amigo providencial da gentilidade, que é Paulo de Tarso,
o amigo providencial da gentilidade dos gentios, né? Que eram os pagãos, que depois Paulo foi levando a mensagem de Jesus. Não se entretinha, Paulo, a escutar os remorsos que trazia de seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Ele não queria saber de ouvir, na sua consciência, né, um remorso daquilo que ele fez no passado. Vamos lembrar, por exemplo, do caso de Estevão, né, das perseguições que ele praticou, um monte de coisa. Não, passado é passado. Muita gente fica preso ao passado, cheio de remorso, cheio de dor, cheio de culpa. Paulo não ficou preso ao remorso do passado. Ele seguiu em frente, sempre em frente, nada de culpa. Continua o comentário. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Sabe, aquele amigo que você tem, que você gosta, e que de repente ele pergunta: puxa, eu sou teu amigo, e você, o que você anda fazendo? E você responde: eu sou espírita, eu descobri a doutrina. Esse amigo foi embora. Por quê? Problema seu? Não, problema dele, não seu. Então, Paulo não se preocupava, não lamentava a perda de algum amigo em razão dessa discriminação, porque ele falava agora de Jesus. E os outros? Os outros falavam dos deuses gentios. Não, os deuses pagãos. Não, nada. Ele não cobrava a mudança do outro. Não lamentava: você tem que mudar, você tem que entender o que eu falo de Jesus. Não cobrava. Ele respeitava o livre-arbítrio. Ele não impunha aos amigos. Respeito. Respeito total. Será que fazemos isso? Às vezes, quando estamos envolvidos com a doutrina, ela nos faz tão bem. Eu descobri tanta coisa importante. Modifiquei minha caminhada, meu jeito de ser, corrigi parte das minhas falhas, dos meus erros, que ainda são tão grandes, mas já fui corrigindo. E aí eu falo: bom, eu descobri, melhorou muito, então meu filho tem que ser também. Não, meu filho não tem que ser. Eu posso expor para ele. Agora, ser goela abaixo? Não, de forma nenhuma. Temos que respeitar. Paulo não fazia isso também. Não queria impor. Paulo expunha. A doutrina espírita é isso. A doutrina espírita nunca impõe. A doutrina espírita sempre expõe. É um livro aberto para que você leia, tire suas conclusões e construa a sua verdade. Não a verdade que alguém ditou. Estou eu aqui dizendo da verdade? Não, estou falando do meu entendimento. E quando eu falar que para mim é verdade minha, não precisa ser a sua, não. É preciso que você avalie, é preciso que você busque um entendimento maior, uma compreensão maior, para que nessa avaliação você tenha elementos para dizer: puxa, aquilo que ele falou, bobagem, joga fora. Aquilo que ele falou faz sentido, analisa. E se for o caso, traz para dentro de si. Esse é o objetivo da doutrina: expor, para que você analise sem imposição nenhuma. Ela respeita o livre-arbítrio. Outra questão ainda dentro desse comentário. Não se queixava dos parentes que o recebiam, empunhando o azorrague da expulsão. Ele tinha parentes que o próprio pai não entendeu. A modificação é meio complicado, né? Às vezes você tem uma cultura, uma religião há tantos e tantos anos e de repente você chega para seu pai. Olha, pai, eu descobri tal coisa, eu acho que meu entendimento está indo por aquela religião. Tá louco, você é maluco. Não, pai, para mim é. Para você pode não ser, mas para mim é. Então, é muito comum acontecer esse tipo de coisa, né? Então, ele não se queixava de parentes que o recebiam empunhando a chibata, expulsando, né? E aí é tão fácil encontrar embates com a parentela, né? Já viram parente difícil?
Nossa, eu fui falar, mas aquela pessoa me agrediu. Ele é difícil. Às vezes o difícil é ele, mas o difícil sou eu também, né? Então, Paulo não se queixava de ninguém. De amigos? Não. De parentes? Também não. Vamos seguir? Ele, Paulo, não se detinha, não parava para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Ele não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão fez azedar ao longo do tempo. Não, eu agora, puxa, eu não sei se eu continuo nesse entendimento, nesse trabalho. Por quê? Porque as pessoas não estão me compreendendo, né? As pessoas estão me deixando de lado, estou me sentindo só, estou me sentindo abandonado. E você, no teu coração? Aí eu estou fazendo o melhor que posso. Eu estou distribuindo aquilo que eu entendo ser correto. A minha pretensão é colaborar com as pessoas, transmitir. Meu amigo, mesmo que você se sinta só, você nunca estará só. Não. Tem aí toda a espiritualidade, Jesus, os amigos e aqueles que entendem a tua mensagem. Então, ele não se queixava diante dessa incompreensão. Não se deve também esperar que todos pensem como nós pensamos. Não é justo. Não, eu quero que pense assim. Mas ele não pensa. Então pense do jeito dele. E me deixe pensando do meu jeito, né? Então não é obrigatório que se goste das mesmas coisas, que se aceite as mesmas coisas. Continuando ainda. Paulo não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Ah, ele não cultivava a solidão porque ele já não tinha mais pessoas em torno dele. A esposa, filho, não tinha, ele não tinha. A caminhada dele era dura. Muito sofrimento, muito risco Paulo passou, muitas agressões. E agora? Ele não tinha em torno dele uma esposa, uma filha, um pai, não tinha. E nem por isso ele se trancou numa solidão. Ele se abriu para o mundo. Olha que coisa maravilhosa. Que trabalho fantástico fez Paulo de Tarso. Então, seguiu em frente. Outra, ele não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Sofria agressões? Sofria. Não estava isento. Ele se iludia dizendo que não tinham agressões? Não. Era real. Estava ali para ele as agressões. Ele sofria, mas ele não se fixava no espinho. Ele procurava sempre o lado benéfico, o estímulo, a continuidade da sua luta. Então, na verdade, o espinho era para despertar Paulo e dizer: vamos lá, mesmo com dor, segue em frente, vai fazer teu trabalho, rapaz. Então era isso. Só que às vezes nós temos espinhos e a gente não quer espinho. A gente só quer perfume, flor. E aí não dá. A terra, para isso, não dá, não. Não tem como. Seguindo, Paulo não parava com o objetivo de, é uma coisa que a gente não faz, né? Paulo não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. É o que a gente mais faz. Estão me agredindo. Olha, fizeram isso. A gente às vezes passa a reclamar, 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 reclamar. Então, Paulo seguia em frente. Seguia em frente. Evitava as lamentações, as reclamações, porque isso trava a nossa caminhada. É, lamentação. Aquele que perde muito tempo para reclamar, ele não tem tempo para caminhar. Ele só reclama. E aí? Então, significa perda de tempo, né? Reclamação. Significa perda de saúde. Estou reclamando. E a saúde? A saúde vai indo embora, né? De vontade.
Aí eu reclamo, não tenho mais vontade de fazer mais nada e abandona, né? Perde tempo. Vamos imaginar Jesus há 2000 anos atrás. Se falamos que Paulo foi agredido, vamos imaginar Jesus, né? Imagine se Jesus, no meio de tantas e tantas agressões, ele dissesse assim: olha, pessoal, desanimei, vou parar, não vou seguir mais adiante, não. O que seria de nós? E seguiu. Pedradas? Quantas ele tomou? Morreu, foi açoitado de forma incrível e continuou firme. E ainda perdoando, hein? Perdoando. Ainda, Paulo não se concedia férias de choro inútil ante arremetidas do mal. Ah, o mal está vindo, eu vou fugir, vou sair de cena. É, ele não perdia o objetivo nobre dele, sempre em frente. Olha o ponto importante também. Ele, Paulo, não se demorava na rede de elogios, sob o fascínio da ilusão. Muitas vezes fazemos alguma coisa. Ah, eu estou mais preocupado com o reconhecimento, com o elogio, com os louros, né? Como se eu fosse grande coisa. Não somos não. Né? Estamos buscando melhorar, sim. Então, ele não se desviava da rota em razão desses elogios, porque isso é um orgulho que poderia estar dificultando a sua caminhada. Ele era firme, né? Era rígido. Ele não se cristalizava nos próprios impedimentos, porque todos nós temos dificuldades que aparecem, né? Contudo, Paulo resolvia e seguia em frente. Quando para nós, os impedimentos que surgem, eu vou parar, não quero mais. Interessante que Emmanuel, numa mensagem dele, ele diz: o que atravanca a caminhada do homem, que perturba a caminhada do homem, não são grandes morros, rios, não, às vezes é o calo no pé. O calo no pé é o bastante para que a gente desanime. E terminando, assim também nós, endividados ou pecadores, como dizem, né? Pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, que é tudo que a terra nos oferece, né? Uma coisa façamos. Vamos fazer isso, apesar de tudo isso. Acima de todos os tropeços, inibições, vamos prosseguir em frente, sempre adiante, esquecendo o mal e fazendo o bem. Olha que mensagem. Esquece o mal, faz o bem. Esse é o nosso objetivo, né? Vamos fazer disso a nossa bandeira de vida. Queria agradecer a todos vocês, amigos do Antônio de Oliveira, pela oportunidade, pelo carinho e encerrando com a prece. Fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Jesus, nosso mestre maior. Agradeçamos a Paulo também, pelos ensinamentos, pelo exemplo de dedicação, de perseverança, de luta, de transformação. E que cada um de nós busque nesses exemplos tão grandes, magníficos, um novo roteiro para a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos vocês. Provavelmente não vamos nos ver antes do Natal, do Ano Novo. Então desejo a todos vocês um feliz e santo Natal. E que o ano que se aproxima dê a todos nós, não um ano feliz, mas a oportunidade de construirmos, cada um de nós, um ano feliz. Forte abraço, obrigado e fiquemos todos na paz de Jesus.